Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. A liturgia passa por cima as viagens de Paulo durante a primeira fase da missão Egeia em cada etapa e se fixa hoje na cidade de Atenas. Atenas, a famosa pátria da cultura ocidental. Atenas, o berço da filosofia que até hoje está nos alicerces da nossa civilização ocidental. Mas, afinal de contas, o que é que tem em comum Atenas com Jerusalém? O que é que tem em comum a academia com a legislação mosaica? O que é que tem em comum Sócrates e Platão com Jesus? Para Paulo, percorrer aquela cidade que tinha sido famosa no passado, mas na sua época não o era mais, percorrer os templos pagãos e ver estátuas de deuses por toda parte, era o suprassumo da abominação. E Lucas coloca aqui um discurso no Areópago de Atenas, uma espécie de praça pública oferecida aos pregadores ambulantes, aos que desejavam mostrar as últimas novidades. Um Paulo que sabe ajustar-se também aos não-judeus. Se a pregação focalizava, em primeiro lugar, os judeus na sinagoga, o preâmbulo era necessariamente a história da salvação contida na Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Se, como acontece em Atenas, o auditório não era judeu, não adiantava falar de história da salvação, não adiantava chamar em causa os livros do Antigo Testamento. Era preciso, como escreve Lucas muito bem, colocando o discurso na boca de Paulo, servir-se daquilo que será chamado mais tarde teologia natural, teodiceia, isto é, mostrar um Deus uno e único, patrimônio comum de judeus e cristãos contra as crendices e a idolatria pagã, um Deus uno e único que mantém a criação, um Deus uno e único que a julgará no final dos tempos. E apenas no final, sem mencionar explicitamente o nome de Jesus, ele não faz uma única vez, fala do julgamento final deste Deus Criador por um homem que ressuscitou dos mortos. Ao ouvirem a expressão ressuscitou dos mortos, aqueles que estavam acostumados com platonismo, com filosofia platônica ou neoplatônica, aqueles que estavam acostumados apenas com imortalidade da alma, jamais ressurreição dos mortos, aqueles que tinham o corpo como prisão da alma e a morte como libertação da alma de seu cárcere e de sua prisão, não podiam fazer outra coisa a não ser zombar do apóstolo. A respeito disto te ouviremos no dia seguinte, um outro dia. E assim, o encontro entre a filosofia e a revelação, num primeiro instante, se transformou num desencontro. Paulo não teve muitos seguidores, apenas alguns adeptos ali, e um certo Dionísio Areopagita se converteram. Talvez Paulo tenha aprendido a lição. Talvez não seja o caso de começar com teologia natural, ou com a criação de Deus, ou com a capacidade do homem de analogicamente passar do visível ao invisível. Isto tudo é suposição. Deixando Atenas, se dirige para o sul,
o Peloponeso, a cidade mais importante, a capital da Acaia, da Grécia Antiga, que era Corinto.